seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do meu podcast. Se você é novo aqui e está chegando agora, eu sou a Maeli, sou personal trainer, especialista em LPF e recomendo que você assista o episódio de apresentação, onde eu falo um pouco mais sobre a minha formação, a intenção desses vídeos e explico sobre essa modalidade do LPF que tem muitos benefícios e muita gente não conhece. Bom, sempre eu gosto de enfatizar que o propósito do meu trabalho é entregar saúde para as pessoas. Isso é realmente o que eu acredito e o que eu trago para as pessoas que passam por mim. Para essa conversa de hoje ficar ainda mais interessante, eu trouxe aqui um nutricionista muito bom nessa área, que combina algumas coisas com o que eu penso também. E agora eu vou pedir para ele se apresentar. Sim. É o Ettore. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço. Né? Fiquei muito contente quando você me convidou ali para um papo mais descontraído ali, para trazer, né? Desmistificar algumas coisas da nutrição, da educação física também, né? Legal. E, bom, acho que vai rolar um belo de um papo aqui hoje. Muito obrigado. Viu? Imagina, eu que agradeço. Aí eu queria que você falasse a sua formação, um pouco da sua atuação, que você vem... Até antes de começar, né? Isso, a gente estava conversando, que eu falei, e aí, o que você fez da vida antes de... Então, é assim... Desde antigamente, né? Então, dos meus 15 anos, por aí, sempre gostei dessa parte de nutrição, dessa parte de treinamento também, etc. Mas não era, talvez, uma área muito em ascensão, né? Ali uns 15 anos atrás, quando eu comecei a treinar em si. Eu até cheguei a prestar nutrição quando eu saí do colegial, né? Isso há uns... um tempinho atrás, 12, 13 anos, se não me engano. Mas não passei, etc. Fiz cursinho. Cursei outras faculdades também, por exemplo, fiz arquitetura, fiz quase 4 É verdade, você me falou, esqueci da arquitetura. Fiz arquitetura, fiz cursinho, tudo mais. Aí fui nutricionista, né? Aí vi lá o que ele fazia. E nesse meio tempo, sempre fazendo academia, né? Você sempre foi ativo. Sempre fui ativo, exatamente. E sempre me preocupei com a alimentação. Por quê? Lia livro, revista, vídeo no YouTube nem tinha direito. Né? Então, a gente procurava mais sobre essas questões em meios físicos, né? Aí eu fui no nutricionista, aí vi que ele fazia. Minha mãe também sempre me apoiou em relação a isso, meus pais, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer nutrição. Aí fiz nutrição, né? Me formei, né? Então, 4 anos de nutrição, fiz pós-graduação, tô fazendo outra pós-graduação. Né? A gente não pode parar de estudar. Sim, verdade. Nessa área da saúde, precisa estudar sempre, né? Aí, fui formado há 3 anos. Então, formei, quer dizer, no começo do ano que vem vai fazer 3 anos. Desde quando eu me formei, eu comecei a atuar, mas não presencialmente. Por quê? Pandemia. Exatamente, pandemia. Entendi. Então, demorou um tempo até atuar presencialmente ali. Então, eu comecei a atuar presencialmente em outubro de 2019, 2020, isso. Né? Mas fazia ali consultorias online ali, etc. Mas você teve uma ascensão rápida na carreira, né? Porque você tem bastante paciente, eu vejo o seu consultório sempre movimentado, os resultados. A gente tem até alguns alunos meus que são pacientes seus, que é muito legal ver o que você aborda. E aí, justamente por isso que eu pensei, quando convidar um nutricionista, quem que eu chamaria? E aí eu chamei você, acho que você nem sabe tanto, assim, talvez, o motivo. Um aluno meu, ele deixou eu falar aqui o nome dele, o Vitor. Sim. Queridíssimo. Inclusive, grande, um abraço, Vitor. Ele mudou muito, de um jeito muito natural, muito fácil, assim. Que era isso que eu queria abordar aqui hoje também. Essa cultura da dieta que traz essa impressão restritiva, chata. Eu mesmo não sou muito adepta a dietas, gosto mais de ver a alimentação como um padrão alimentar bom e não uma restrição ali para o meu objetivo, que é ser uma pessoa saudável. E o Vitor foi por isso, assim. Queria que você falasse um pouco nesse lugar de... dieta, acho que remete muito... a gente fica muito engessado, né? Né? Vou fazer uma dieta, ou então estou de dieta. Acho que vai muito mais além disso. Vai muito além... acho que é mais uma reeducação alimentar. Sim. É uma reeducação também de hábitos, né, de comportamentos. Porque estou de dieta. Parece que... Tem um prazo. Tem um prazo, exatamente. Sim. Acho que a gente chegou a conversar sobre isso, que eu né? Penso também. Acho que cheguei a mencionar para você, porque aí parece que ela tem o meio, né? Tem o começo, o meio e o final da dieta. Então, você faz aquele tipo de estratégia. Tudo bem, né? Existem, sim, estratégias ali a curto prazo, para ali, talvez, objetivos mais específicos, etc. Mas, no montante geral,
visando ali principalmente a parte da saúde, é uma reeducação alimentar que a gente tem. Sim. Né? Eu acho que a dieta entra quando a pessoa tá com algum objetivo estético específico, que ela quer aquilo rápido, ou é um cara, uma mulher que gosta muito de musculação, que é um físico. Então, por exemplo, até partindo agora, saindo dessa parte da estética em si, vamos partir então para a parte de saúde. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa ali que tá com uma certa resistência à insulina, já tá pré-diabético e tudo mais, poxa, acho que uma estratégia assim mais pontual, vamos tentar reduzir um pouco mais o carboidrato, né? Praticar ali atividade física que ajuda bastante na sensibilidade à insulina, que vai ajudar na diabetes. Não sei, talvez trazer essa estratégia como, por exemplo, jejum ajuda também bastante a reduzir a insulina. Então, coisas pontuais, né? Com prazos assim determinados, beleza, né? Para certos momentos específicos, eu digo, né? Mas no montante geral, acho que para a vida... Não é dieta, né? É uma reeducação alimentar. Até porque isso eu acho que dá um pouco de autonomia para a pessoa, de ter inteligência nas escolhas, de não fazer um dia inteiro ruim, igual a gente fala, dia do lixo. Exato. Eu tenho uma birra disso, também, dia do lixo. Parece que, né? Comida é lixo. Não é, pela gente, pelo amor de Deus. Sim, e que você fica preso, assim, restringindo tudo um tempão para chegar um dia e se aliviar naquilo. Eu não vejo isso como uma questão saudável. Eu vejo o contrário, na verdade. Sim. E, inclusive... As pessoas elas associam muito a refeições livres ali para deixar mais para o final de semana. Quem disse que refeição livre precisa ser no final de semana? Quem disse que você comer uma coisa diferente precisa ser no final de semana? Poxa, quarta-feira ali, né? Por que eu não posso comer uma pizza de noite? Claro, né? Não deixe que não seja exagerar, etc. Mas de acordo com o objetivo também. Aí engloba bastante questões, né? Mas trazendo ali de novo o assunto da dieta, não precisa ser uma coisa muito engessada. É isso, aquilo, não. E você tem sucesso com seus pacientes quando você aborda esse lugar da não dieta, assim, de um plano alimentar melhor, de um comportamento, você vê esses resultados, assim, que a pessoa se sente mais feliz na alimentação quando ela faz isso, do que quando ela faz dieta? Com certeza, com certeza. Eu trago justamente esse pensamento, né? Então, essa questão ali de não vamos fazer uma dieta, vamos fazer uma reeducação, né? Sim. E eu não foco muito na alimentação. Assim, lógico, né? Tem ali a parte da alimentação, mas principalmente mudança de hábito. Você precisa mudar seu hábito, você precisa mudar seu comportamento, você precisa mudar ali o que você pensa em relação àqueles alimentos, né? O seu comportamento ali, talvez, diante de uma situação, né? Para, talvez, ali, um objetivo mais... quero perder gordura corporal, etc, né? Tá, como é que você chega até lá? Poxa, tem que mudar o pensamento em relação à alimentação, tem que mudar... Não ficar, então são 25 gramas de arroz, são 150 gramas de frango, etc. Não, como é que tá ali? Precisa beber mais água, precisa treinar. Exatamente. Não necessariamente treinar, etc. Muito nisso. Não, precisa treinar, sim, precisa treinar. Não precisa fazer musculação, não precisa fazer uma coisa que ela não goste. Mas ela precisa do exercício, é essencial, assim, para ter um estilo de vida saudável. Sim. E com a internet, assim, essa coisa de... meio que todo mundo é dono especialista em alguma coisa, nesse meio de Instagram, de rede social no geral, a gente vê muita coisa, assim, de pessoas falando sobre alimentos proibidos, que alimentos inflamam, alimentos, sabe, assim... Sim. Pra você perder gordura localizada, você tem que comer chia com sei lá o quê. Eu queria saber a sua opinião de especialista, assim. Existe algum alimento que é proibido ou algum alimento que queima gordura em tal lugar? Como que... Então, alimento proibido, eu acho que ele se faz proibido só em uma questão mais pontual. Por exemplo, a pessoa tem uma certa intolerância, ou então uma certa patologia, ou então até uma certa alergia em si, que é um pouco mais grave. Aí sim, a gente não vai trabalhar com esses alimentos, né? Sim. Mas, de um modo geral, né, o que se propaga aí, por exemplo, ali, do leite inflamatório, né? Então, de alguns alimentos inflamatórios. Ou então, você vai consumir isso daqui porque esse tipo de alimento, né? Uma semente ali da montanha das Índias, etc. Porque vai te queimar a gordura corporal. Isso aí não existe. Tá bom? Totalmente sem fundamento isso, né? Totalmente sem fundamento, né? Então, assim... Tem muita gente que acredita. Então, é legal a gente falar sobre isso também, porque... principalmente nas redes sociais, eu tenho visto agora, postando um pouco mais, começa a aparecer coisas de saúde e bem-estar, coisas parecidas, assim, tem aluno que me manda alguma coisa, e chega a ser um absurdo as coisas que a gente vê, assim, que não pode comer trigo, que não pode beber leite, que chocolate, se você comer, você vai engordar. Exatamente. E eu, particularmente, consumo de tudo, Sim. só que com inteligência nas escolhas, não consumo
de tudo o tempo inteiro. A gente pode até partir para para outra questão, da restrição, né? Por exemplo, se é algo muito restrito em alguma coisa, você precisa cortar isso para ter esse tal resultado. Não, a gente pode consumir de tudo, como a gente está mesmo, desde que não tenha ali nenhum tipo de condição específica, com equilíbrio. Né? Com equilíbrio, com parcimônia, nos momentos certos. Você coloca se eu chegar lá na sua consulta e falar, eu quero beber leite com Nescau todo dia Inclusive, de manhã. Horário marcado, semana que vem, não é? É verdade. Sim. Não sei mesmo. Então, se eu quiser falar isso, você coloca na dieta, assim, você é um nutricionista que vai no plano alimentar? Com certeza. Por quê? Muitos profissionais, algumas pessoas, eles fazem terrorismo nutricional. Né? Essa é a palavra, é a grande questão. É terrorismo, porque o açúcar, né? Nossa, açúcar não pode, de jeito nenhum, etc. Vai causar ali, né? Não, às vezes, aliás, lógico, não é em todos os casos, mas às vezes, esses alimentos, como por exemplo ali um doce de leite, como por exemplo um chocolate, ou então uma pipoca, é literalmente a solução ali da questão, né? Por quê? A grande questão é a adesão ao planejamento alimentar. A adesão àquele tipo de estratégia ali que eu estou utilizando. E isso daí, né, essas regalias que a gente pode dizer assim, já prescrevi balinha de goma, já prescrevi ali bombom. Cabe a mim, né, adequar ali a quantidade necessária no montante calórico, né? Claro, também procurando todo o resto, ofertando ali quantidades necessárias também de carboidratos, proteínas, né, gorduras, fibras, né, fitoquímicos ali que a gente trabalha também, etc. Ingestão de água e, então, depois do seu almoço, come lá um pedacinho de chocolate. Falar marca, pronto. Esse aluno que a gente tem, que é meu aluno e seu paciente, em comum, ele ama que você liberou pra ele um pré-treino lá, que era 4 bolachas, eu acho, de maisena, suco de laranja, passou doce de leite já. Cada hora ele come uma coisa. Falou que até leite condensado com morangos. Foi mesmo. Você passou já. E isso é legal porque ele veio de uma cultura que não era um bom padrão alimentar. E também não estava associado a treinos, assim. E ele mudou de um jeito que eu achei muito legal. Não só fisicamente, mas o comportamento mesmo. Ele teve boas mudanças. Treinando 2 vezes por semana. Sim. É isso que ele treina. Exatamente. E é assim... Aquele mesmo conversa que eu trouxe aqui faz pouquinho tempo. Tem que ser sustentável, Maeli. Porque se eu passar ali um plano alimentar para a pessoa, né, só quantitativo, não ter qualidade, também ser qualitativo, a pessoa não vai seguir aquilo, né? A pessoa talvez ela vai seguir, mas vai gerar algum tipo de estresse, o incômodo da alimentação, né? Vai ter aquele pensamento assim, nossa, que saco, vou comer de novo. Nossa, só tem isso para comer, etc, né? Tem que ser sustentável, tem que ter adesão ao plano alimentar. É a mesma... Puxando agora um pouquinho pro seu lado. É a mesma questão, por exemplo, a pessoa não faz nada de atividade física. Vou puxar o assunto do seu rios de hoje, tá bom? Da massa muscular. Aí chega lá um cliente e fala assim, não, preciso ganhar massa muscular, etc. Eu odeio musculação. Você vai falar assim, não, eu quero... Só dá com musculação. Dá só com musculação? Não, óbvio que não. Sim. Tem outros artimanhas, artifícios que a gente pode... Não quer dizer que, por exemplo, porque a musculação, ela é uma ótima ferramenta para ganhar massa muscular. Talvez seja a estratégia até mais rápida ali, mais fácil de manipular. Mas não é a única. Então, não adianta, igual você está falando agora, prescrever o melhor treino do universo se a pessoa não gostar e não for fazer. E não tem adesão. Você tinha contado uma vez, eu gostei, de uma paciente sua, eu acho, meio adolescente, para adolescente, que gostava só de dançar, não é? Exatamente. Ela não praticava nenhum tipo de atividade física, né? Eu digo assim, por exemplo, musculação, tá bom? Por exemplo, não fazia nenhum aeróbio mais específico, esses mais conhecidos que a gente conhece, por exemplo, corrida, né? Bicicleta, enfim. E dançava. Nossa, ótimo, perfeito. Então, vamos trabalhar ali com a dança, tá? Vamos estipular tal momento que você vai dançar, então colocar na sua rotina mesmo ali,
Porque tem que ser estabelecido também alguns pontos, né? Até para guiar mesmo a pessoa, né? Para ela se sentir orientada, acompanhada de que aquilo que ela tá fazendo não é só uma coisa em vão. Ela tá fazendo com um objetivo, que ela tá aliando ali com o plano alimentar. Inclusive, essa mesma... Só continuando, é um caso até curioso. Dessa mesma paciente... Aí eu falei, ó, vamos né, dançar e tudo mais, etc. E ela gostava muito de todinho. Sabe? Todinho, achocolatado. Sim. Na parte da manhã. Falei assim, vamos tentar mudar um pouquinho isso aí, tá? Vamos trazer, então, aqueles iogurtes proteicos que nós temos hoje no mercado, que tem diversas marcas, sabores também. Adorou. Gostou? Opa. É porque o gosto é parecido, na verdade. Exato. E assim, entende que, né, eu não precisei ali... Ela não vai ter que começar a tomar um suco detox de couve com gengibre e isso. abacaxi todo dia de manhã. Depois da água com limão em jejum. Sim, um paladar completamente diferente. Não, Sim. A gente tem que trazer, né? Então, buscar ali estratégias que meio que... Porque eu falo, né? Né, hétero, nutricionista, eu que tenho que me adaptar a você. E não você a mim. Exatamente. Porque senão... Né? Não faz sentido. É a mesma coisa também na prescrição de um treino, na prescrição de um exercício físico que for qualquer, né? Ou se a pessoa ela tem alguma condição ali específica, você não vai passar aquele tipo de estímulo e tudo mais pra pessoa. Então, trabalhar com os movimentos que ela gosta e tudo mais. Até por isso que é um atendimento individualizado. Não dá pra gente pegar a dieta que você vai prescrever pra um cara que vai treinar 6 vezes na semana, que vai ter lá, sei lá, 350 gramas de macarrão pra ele comer na janta. E pra mim, que vou treinar só 2 vezes e dançar nas outras, sei lá. Não dá pra copiar o plano, né? Então... Mesmo porque também não... Novamente, não vai ter adesão, né? Não vai ter adesão, não vai ter nada a ver com o meu objetivo. E essa ideia também da gente trazer aqui, o que não é tão complicado, essa situação do ser saudável, de incluir essas coisas na rotina. Não precisa ser uma mudança brusca na vida toda. É só incluir na rotina que você já tem opções mais inteligentes. Com certeza. Pro objetivo, né? Inclusive, olha, em algumas das vezes... Acho que na maior parte das vezes, né? Quando, sim, a pessoa ela busca o emagrecimento, né? Então, a perda de gordura corporal, ela chega lá no consultório, consumindo ali certa quantidade de caloria e tudo mais. Eu falo assim, ó, você vai comer mais. Mas dá desespero, não dá? Dá desespero. A pessoa eu fala, já tive esse assim desespero, comer mais? Porque eu já passei por... nutricionista, já fiz dieta, já fiz dieta restritiva. E no meu caso, eu sempre senti isso, que assim, sabe aquela história? Vai começar a dieta amanhã, então hoje eu vou comer tudo pra me despedir, que agora eu vou ser uma pessoa super fitness. Vou começar. Como se fosse uma coisa, assim, de outro mundo, né? Não, Sim, gente. Dá um pavor, dá um pânico. E aí dá um medo de, quando você fala, você vai comer mais. Você pensa, gente, mas eu tô vindo aqui porque eu quero emagrecer? Esse homem tá mandando comer mais? Tá doido? Mas aí tem aquela ideologia de que eu quero emagrecer, o que eu preciso fazer? Fechar a boca. Fechar a boca. Assim. Não é assim, tá bom, gente? Não é assim. Avisa. A gente não precisa ser assim. Muito pelo contrário. A gente precisa comer certo. Não é comer menos, é comer certo, é se alimentar direito, trabalhar ali com alimentos com densidade um pouco mais baixas em calorias. Por isso que às vezes, na maior parte do tempo, se come mais volume alimentar, não se come mais calorias. São coisas distintas. Exatamente. Tem alguns posts seus que eu acho muito interessante isso, quando você coloca foto comparando a caloria de um alimento que a gente considera, quem é leigo, assim, super... sei lá, Nutella. E aí, do lado, um negócio que... Tipo, doce de leite. Isso, sabe, assim, quando você mostra a comparação de calorias. Eu acho legal isso. Tá, entendi o que tipo você assim, quer dizer, por exemplo. Pasta de amendoim. As pessoas têm essa ideia de que é algo saudável, algo que você come quando você está de dieta. E uma barra de chocolate. A pessoa tem a impressão de que não é isso. Mas às vezes você vai comparar a caloria e o volume, é muito maior na pasta de amendoim, que é considerado saudável, do que no outro alimento. Porque julga o alimento e não a quantidade, como ele está colocado. Qual a composição dele. Exato. Né? Porque assim, então vamos lá, né? Você deu uma ideia muito boa. Na minha sobremesa ali, eu como todo dia ali uma colher de sopa de pasta de amendoim. Então, a gente tem lá por volta de umas... a gente tem pasta de amendoim maravilhosas, né? Então, umas 150 calorias. Vamos arredondar, tá?
E eu vejo que talvez a página está sendo uma questão ali de abordar um pouco mais a fundo, né, no indivíduo, talvez até um problema, que ele consome por ser um alimento hiperpalatável, então gera aquela sensação de bem-estar e o cérebro fala, quero de novo. Então, tá vindo um pouco de exagero, né? Bom, voltando à parte de comparação. 150 calorias de paz de amendoim. Aí eu proponho assim, vamos fazer o seguinte. Após o seu jantar, vamos trocar essa paz de amendoim por fruta, né? Que às vezes é muito... As pessoas, né? Por fruta, um morango com leite condensado, por exemplo. Mas eu gostei mais do leite condensado. Por exemplo. O morango para remeter um pouco mais ao doce também, já que as pastas de amendoim, elas são bastante doces agora nos dias atuais. Maeli, se eu coloco ali que seja uns 15 morangos... Não dá caloria. Imagina, não dá tipo 30 calorias. Sim. E eu coloco lá uma colher de sopa de leite condensado, que seria ali basicamente umas 50, 60 calorias, você está consumindo muito mais volume e muito menos calorias. Sim. Né? Remetendo ao o mesmo padrão ali de paladar, que é o doce. De sobremesa. De sobremesa, sim, exatamente. Mas às vezes as pessoas se enganam nisso. Até barrinhas de proteína. Ah, sim. Às vezes consome maior caloria naquele negócio. E se você comesse, sei lá, outra opção não considerada fit, você consumiria menos calorias e talvez mais qualidade, né? Sim. É porque a gente precisa prestar muita atenção na composição dos alimentos, né? Não é porque é fit ou saudável que é... livre demanda. Exatamente. É a parte, por exemplo, das castanhas. Pô, castanha é um ótimo alimento. Sim. Tem ali gorduras boas, gorduras que fazem bem ali, principalmente na questão do colesterol, do nosso organismo, etc. Pô, pega um punhado de castanha pra você ver. Muita Tem caloria. 150, 130 calorias. E dá pra comer tranquilamente, porque é muito palatável, é muito gostoso. Você vai petiscando, né? A hora que vê, já foi um monte. Exato. E uma dica, assim, que você daria pra escolher alimentos que vêm em embalagem, assim, se isso é saudável ou não. Eu já ouvi falar assim, quanto menos ingredientes tiver na lista, mais saudável, mais natural quer dizer que é esse alimento. Você concorda com esse ponto? Concordo, sim. Acho que é uma estratégia? É uma estratégia. Mas depende muito do alimento em si, tá bom? Porque açúcar é só açúcar. Exato. Mas aí não quer dizer que ele é... Não, sim, é porque a gente entra... eu sou muito da concepção assim, não tem como a gente analisar, Maeli, um alimento assim, isoladamente, entendeu? Eu sempre tento cair no contexto, tá? Porque talvez não teria problema, né, se a pessoa ela tem uma rotina muito boa de exercício físico, da alimentação em geral, então ela consome ali fibras necessárias ao longo do dia, ela tem lá 3, 4 porções de fruta ao longo do dia, todo o resto da alimentação muito boa, uma composição corporal também bem interessante. Sabe, talvez aquele iogurte que tem um pouco mais de ingredientes, talvez não vai afetar quase nada. Sempre tem que analisar o contexto em geral, né? E também, por exemplo, vou trazer nessa parte do iogurte, tá bom? Que eu vejo muito hoje nas redes sociais. Você precisa escolher o iogurte com 2, 3 ingredientes. Beleza, é mais natural, sim, mais inserido de novo. Em qual contexto? Como é que é a vida da pessoa que está sentada ali na minha frente? Porque não vai mudar nada ela consumir esse iogurte se todo o resto estiver fora de um cenário bom, né? Exato. E assim, por exemplo... Se ela tem uma alimentação muito desregrada, tá bom? Ao longo da vida inteira, então ela decidiu, eu quero mudar agora. Então, se ela tem uma alimentação muito desregrada, o paladar dela é mais puxado pro doce, para alimentos mais hiperpalatáveis. Eu vou odiar esse iogurte que é azedo pra caramba. Pronto, você eu detesto. Pois é. O meu marido, a gente faz lá em casa iogurte de kefir. Sim. E ele que faz. E ele fica teimando que aquilo é gostoso. E eu detesto o gosto daquele iogurte puro. Aí, pra eu conseguir consumir aquilo, eu tenho que colocar uma fruta, um mel, uma coisa mais assim. Porque o meu paladar não fica bom. E aí não adianta nada eu tentar ficar comendo. Tem que comer, beber esse iogurte todo dia. Se eu detesto, não vou tomar. Então, exatamente isso, né? Eu vou lá e prescrevo lá um iogurte com 2, 3 ingredientes, porque é melhor, é mais natural, etc. Mas a pessoa não vai consumir. Aí... Se eu prescrever talvez um iogurte que tenha um pouco mais de ingredientes, né? Então, talvez um iogurte zero, que não tenha tantas gorduras assim, mas que um potinho ali, que tem um saborzinho, né? Ou então optar ali para o indivíduo ali, vamos tentar bater com uma fruta, ou então consumir uma fruta junto, mas também se não tem adesão,
é melhor que ela consuma esse tipo de produto, que tem um pouco mais de ingredientes, do que ela consumir talvez algo frito. Talvez que tenha uma qualidade nutricional muito pior do que... Entende? Quer dizer, é todo o contexto. Não dá pra gente... isso daqui é bom ou é ruim? Depende. Puxa, eu não sei. Exato. Exatamente. E eu vejo isso na minha área também, de pessoas que são sedentárias e detestam o exercício. Aí tem na cabeça de que tem que treinar 6 vezes na semana. A pessoa não fazia nada. Aí ela decide que ela vai treinar 6 vezes. Eu já falo, olha, eu acho que não deveria. Acho que você deveria começar treinando 2, pra ir indo aos poucos, sabe? Não adianta tentar forçar a pessoa a fazer uma coisa que não tem nada a ver com ela, que ela não tá acostumada no dia, só porque é o melhor lá na literatura, que a gente vê na parte teórica. Tem que trazer a realidade do indivíduo que tá aqui com o que ela vai conseguir fazer. E treinar 2 vezes, às vezes, é melhor a qualidade do que se ela for 6 arrastada, que ela vai ficar lá sem querer fazer nada, sabe? Com certeza. Por exemplo, né? Você mencionou, né, a literatura, etc, né? Temos que se basear ali na ciência e etc. Porém, pode ser um estudo de 200 mil pessoas. Você traz isso para sua prática, mas, não adianta. O N do seu estudo é igual a 1. Do seu estudo, entendeu? Sim, exatamente. Aqui, né? O que é melhor? Tá, mas tudo bem, é uma referência, sim, mas... a gente parte disso. Sim, exatamente. Mas... Talvez ainda assim vai ter que... Vamos fazer, né? Não sei. Exatamente. Mas exatamente. O indivíduo é único, o ser humano é muito peculiar. E a gente tem que levar isso em consideração. Muito. Porque a pessoa não é só um físico, tem a parte mental, tem a parte social. E isso faz parte da saúde, né? Com certeza. Que é o que a gente aborda. Até conversando da questão do exercício físico em si, que você mencionou aqui agora pra gente. Por exemplo, a pessoa tá sedentária. Não faz nada, né? Ela vai começar a praticar algum tipo de... por conta própria, vamos dizer assim, né? Vou correr 5 km. Mas ela vai correr, talvez ela corra. Tá, mas no dia seguinte... Ela vai correr nunca mais. Ela É. nunca mais vai querer correr. Exato, Porque vai estar doendo do fio do cabelo dela até o dedão do pé. Sim. Teve uma vez... Eu vou puxar... Vou trazer uma história pra você, pra mim. Minha. Acho que foi ano retrasado, se eu não me engano. E ficou muito na moda, na pandemia, os Ao ar livre. os rolês de bike. Tá. Né? Ali, os pedal ali, etc. Aí tinha uns amigos meus que faziam. Pô, eu vou. Né? Então lá, acordamos 5 horas da manhã. Nunca pedalou, certeza. Nunca pedalei. Então, acordei lá 5 horas da manhã pra fazer um rolê, né? Manhã. Eles me levaram com um pedal de 80 km. Pelo amor de Deus. Pois é. Voltei. Eu nunca mais, depois disso, subi numa bicicleta. Tem trauma. A pessoa Exato. olha e quer sair correndo. Acontece ou não acontece isso aí muito na Claro prática que da acontece. atividade física, Demais, né? mas demais. Você pega trauma do negócio Pega que trauma não do era pra negócio. ser assim. Pois Porque ninguém nasceu e começou a correr. A pessoa engatinhou, ela começou a andar, depois ela foi correr. E elas acham que vai acontecer na construção de um novo hábito desse jeito. Acordei, vou correr maratona. Comecei. Primeira corrida, 21 quilômetros, meia maratona. Não tem como. Não dá certo. Sim. E aos poucos. Exato. E assim, é isso que as pessoas... eu acho que isso também é muito do que a gente tá meio que vivendo nos dias atuais, né? Esse imediatismo de criar as coisas para ontem. Muito. Então, é sempre vidinhos de 15 segundos, etc. Sentar para ler um livro, né? Que seja ali durante 20 minutos, talvez uma tarefa um pouco mais lenta. Nossa, hoje em dia é difícil. Né? Difícil mesmo. E as pessoas hoje não entendem que tem etapas para ser cumpridas. Num treinamento, por exemplo, então você começa ali, talvez... Vamos pegar por exemplo, da academia. Você tem um treinamento mais, né, adaptativo no começo, etc. Na parte de alimentação, mesma coisa, né? Talvez no começo você não vê resultado quantitativo. Você não vai ganhar massa muscular, ou então perder gordura corporal ali nas 3, 4 primeiras semanas, ou então, sei lá, no primeiro mês. Mas qualitativo a gente consegue já ver a diferença. E que eu acho isso muito legal. De relatos, assim, quando um aluno chega pra mim e fala: nossa, eu consegui subir uma escada e não sentir dor. Exato. Não me senti ofegante. Me senti muito mais disposto, tô mais animado. Pra mim isso vale muito mais do que perdi 5 centímetros de cintura. Sim. De verdade. Mas muito mais. Eu estudei pra fazer isso. Não só pra ficar moldando biscuit no corpo da pessoa. Exatamente. Qualidade de vida.
né? Exato. Eu também. Eu sou muito mais... Eu fico muito mais gratificado, claro, né? Também fico contente ali em questão ali da mudança de composição corporal, porque a pessoa também fica contente em relação a isso. Também faz parte do nosso trabalho. Com certeza. Mas eu vejo isso mais como uma consequência do antes, assim, da qualidade. Tanto é que a mudança de composição corporal, né? A perda de gordura, então o ganho de massa muscular, é consequência de tudo que a gente talvez os outros benefícios que a gente vai trazer nos outros âmbitos. Sim. Ontem, não sei se foi ontem, não sei. Não me lembro agora. Acho que foi ontem. Hoje é sexta, né? Isso, Hoje é né? sexta. O paciente chegou e falou assim, nossa, eu tô indo no banheiro todo dia. Eu falei, que maravilha. Eu não ia. Maravilhoso. Né? Perfeito. Mas não interessa. Né? Sim. Massa muscular, gordura corporal, depois a gente vê. Mas o intestino não tá funcionando bem. Sim. Né? Que inclusive é um puta de um órgão, inclusive. Exatamente. E quem não sofre com isso não tem noção do quanto isso atrapalha a vida da pessoa. Muito. Ela deixa de fazer coisa, ela deixa de colocar roupas, ela deixa de ficar bem pelo não funcionamento do intestino, que fisiologicamente tem tudo a ver, né? Que manda um monte de comando cerebral, que é produzir serotonina, dopamina, tudo de bem-estar. Fica desregulado se o intestino não tá funcionando. Então, com certeza. é um emagrecimento. é um avanço maravilhoso. Quem não vai no banheiro, você fala isso? É. Vou no banheiro todo dia? Nossa! Não, eu falei pra ela, não precisa fazer mais nada, já a consulta tá ganha já. Exato. Então, assim, os nossos resultados, nossa, perfeito, né? Inclusive, eu passo isso pra todas as pessoas que se consultam comigo. Vamos tirar um pouco da nossa concepção que resultado positivo ou negativo se baseia em composição corporal, em ganho de massa muscular, ou então perda de gordura corporal. Não, vamos analisar todo o resto. Tanto é que na minha abordagem, por exemplo, a avaliação física é a última coisa que eu faço. Então, assim, como é que tá seu sono, Maeli? Como é que tá seu intestino? Como é que tá sua ingestão de água? Como é que tá o exercício físico? Tudo. Sim. Melhorando tudo isso aqui, depois a gente parte lá pra composição corporal. Porque não adianta nada a gente querer emagrecer ou então ganhar massa muscular se não mudar todo o resto. E é um trabalho que eu tô implementando agora na avaliação sobre aquele projeto que eu te falei que a gente vai lançar e tal, para as mulheres. A avaliação, ela vem toda qualitativa antes de entrar pros quantitativos. Isso. Pra eu conseguir mostrar pra pessoa mesmo o poder daquela mudança. Porque às vezes a pessoa não enxerga de verdade que isso foi positivo quando ela já tá lá na frente. Ela não olha pra trás e vê tudo que o exercício acrescentou, o padrão alimentar acrescentou, de qualidade mesmo. E fica por conta, mais uma vez, de rede social, essas coisas de... esses desafios. Emagreça 10 quilos em 15 dias. Perca não sei o quê. Sim. Isso me dá um nervoso. Eu também. Mas me dá um nervoso muito grande, Eu porque não tem nada a ver com saúde. Isso não vai dar certo. Não é sustentável. Ninguém emagrece 10 quilos em 15 dias de forma saudável. Exatamente. Por mais que a gente veja, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma diferenciação, então. Você, né, pessoa que faz já fez esse desafio alguma vez. Mas eu perdi 5 quilos. Tudo bem. Você perdeu. Exato. Aí existe o efeito rebote, né? Porque não é uma coisa sustentável. Então a pessoa ela volta todo o comportamento que ela tinha anterior. Sim. Porque é quase que. Porque ela pulou um monte de etapa. Exato. Mas assim, ela perdeu 5 quilos. Eu não falei emagreceu. Exatamente. São coisas distintas. Explica. Vamos explicar, então. Vamos lá, gente. O que é emagrecer? Perda de peso é diferente de emagrecimento, tá bom? Perda de peso, você pode perder água corporal, massa muscular, gordura corporal. Sim. Roupa, qualquer coisa. Eu posso pesar aqui agora, tomar um copo de água e pesar de novo. Exato. Vai estar maior. Vou ter engordado, hétero? Exato. Não. Emagrecimento é perda de tecido de gordura. Exato. Então, são coisas bem relativas. Inclusive, né? Você pode perder peso na balança, mas engordar. Exatamente. O que significa isso? Você perdeu muito mais massa muscular do que gordura. E às vezes acontece quando você faz uma mudança super restritiva na alimentação. Porque a gente precisa de um bom combustível para poder treinar bem e desenvolver massa muscular. Sim. Então não dá para comer igual um passarinho e... Porque Então, nesses desafios, né, a pessoa ela perde lá cerca de, 3 quilos, porque ela 4 só bebe quilos. água e respira. Ela vai perder, então, ela perde retenção, né? Porque ela vai ter diminuído muito as suas quantidades de calorias, de carboidratos, de gorduras, de proteínas, né? Diminuindo suas calorias, existe um hormônio no nosso corpo que chama insulina, que a insulina ela tem a capacidade de reter líquido, então a sua insulina vai estar muito, muito mais baixa, então você vai reter menos líquido, é onde vem ali a perda de peso, na primeira semana, 2 quilos a menos,
né? Sim. Então, vamos reduzir a caloria e fazer exercício físico. A pessoa vai lá, perde peso, tá? Na primeira semana, talvez ela nem perca massa muscular. Ela vai perder água, né? E talvez vai um pouquinho de gordura. Mas na segunda semana, já começa ali o 10º dia de restrição muito severa. O músculo vai É embora. a primeira coisa que vai embora. Sim. O músculo é difícil de ganhar e muito fácil de perder, né? Muito. Muito fácil. Infelizmente. Infelizmente, exatamente. Né? Por que o músculo é muito fácil de perder? Ele gera muita caloria pro nosso corpo. Exato. Né? Por isso que quem tem mais massa muscular queima mais gordura quando tá simplesmente parado. Com certeza. Porque é mais caro pro seu organismo manter essa massa muscular do que manter uma massa de gordura. Por isso que é importante, né? Vamos pensar ali na mudança de composição corporal, então num processo de emagrecimento, sempre associar algum tipo de atividade física, né? Não estou falando musculação, mas qualquer tipo de atividade física que promova, ou então até segure um pouco da massa muscular. Porque isso a longo prazo, até para questões de saúde, mobilidade, poxa, é muito mais benéfico. Não, o processo de envelhecer precisa de massa muscular. Sim. O idoso precisa ter força para manutenção de atividades do dia a dia, né? Para a saúde mesmo. É essencial essa questão da massa muscular. E assim, não falo nem de mobilidade, mas puxando um pouco a parte da fisiologia, do metabolismo, o tecido muscular, por exemplo, a partir de uma certa idade, a gente começa ali a ter talvez um pouco mais de facilidade de ter ali, por exemplo, uma resistência à insulina e etc. O tecido mantém a massa muscular, o tecido muscular, né? O músculo em si, tem muito mais... ele ajuda muito mais na sensibilidade à insulina, né? Então, talvez seja um pouco mais dificultoso uma pessoa ali tá na casa dos 60, 65 anos, começar a ter pré-diabetes, né? Algumas doenças crônicas não transmissíveis que a gente diz, né? Então, que poderia ser evitada com uma boa quantidade de massa muscular, né? Sim, com certeza. Até proteção de tecido ósseo para osteoporose, osteopenia, que todo mundo está sujeito, né, ao processo de envelhecer a ter desgaste dos tecidos. É normal, isso vai acontecer. Então, quanto mais massa muscular você tiver no organismo, menos prejudicial vai ser esse processo. Mais saudável vai ser. Mais saudável vai ser, com certeza. Olha, entrando agora um pouco numa questão que eu acho que às vezes é polêmica no ambiente que eu trabalho, por exemplo, dentro da academia, às vezes acontece. Todo mundo que vai começar a treinar, que está introduzindo nesse meio, sobre suplementação. Tá. Quem precisa suplementar? Todo mundo precisa suplementar? Quando precisa suplementar? A parte de suplementação em si, né? Primeiro a gente precisa avaliar, né, se existe a necessidade ou não. Tá? Comecei a fazer academia, tem que tomar whey, creatina? Não tem necessidade, né? Muito pelo contrário. Você tem que ter consciência corporal, ajustar a alimentação, né? Inclusive, dica para vocês, né? Antes de você quererem gastar com um suplemento, que eu tomo para crescer, contrate um personal. Vai ser, aqui, gente, vai ser assim, segue lá no meu Instagram. Mas é mesmo, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Sim. Porque, só saindo um pouco do assunto, já que vamos pegar um gancho nesse assunto. O que eu vejo muito hoje, né? Maíli, talvez da parte da musculação, as pessoas elas não sabem treinar. Não sabem. Eu sei, eu vejo isso todos os dias, não sabem. Olha, uma periodização mais individualizada não precisa... Né? Ia fazer toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Ter a consciência corporal, ter ali, saber realizar o movimento completo. Sabe o que acontece também? Só entrando um pouquinho nesse assunto. Sim. Muitas pessoas vão pra academia e acham que elas têm que mudar o treino todos os dias. Tem que inventar exercício, fazer coisas diferentes, porque é cansativo, porque a blogueira falou que dá pra variar. E aí, ela acaba nem conseguindo um supino, um exercício clássico. Você faz supino faz quantos anos? Nossa Senhora. Desde que eu comecei. Algum treino de peito seu não tem supino? Não. Então, você nunca enjoou. Ou enjoou, sei lá, mas isso não interessa se você enjoou ou não enjoou. Interessa que é um exercício bom pra essa musculatura e ele vai ser feito nos treinos que ele tem que ser feito. Com certeza.
a variação, a periodização na hora de fazer ajustes no treino, não necessariamente a gente tem que ficar com essa trocação de exercício. Eu posso ter o mesmo treino por muito tempo se eu ajustar outras variáveis. Ótimo. Tem ângulo de exercício, tem número de repetição, tem carga, tem intervalo de... Método de execução. Um monte, tem muita coisa. Então, às vezes, a pessoa ela treina musculação há muito tempo, mas você vai pedir para ela executar um exercício básico e ela não tem domínio da técnica daquele exercício. Porque ela vai trocando, ela vai pulando. E acha que isso é treinar bem. Sim. E é isso que eu também falo muito com meus pacientes. Falo assim, conversa com um profissional que vai te orientar, né? Porque, olha, eu treino, Meli, faz 16 anos. Sim. Eu fui saber treinar de verdade... Não que eu treine, tá bom? Mas assim... Não, ele treina assim. Mas, todo dia, ele aluga uma escada lá na academia. Pior que é verdade. É 3 horas fazendo cardio. Mas assim, ter a consciência corporal, né? De saber executar ali o exercício. Sim. Então, contrair a fibra muscular ali que eu tô querendo trabalhar. Poxa, depois de quase 10 anos. Sim, de entender mandar o comando, né? Muda muito. Postura. Exato. Conta muito isso aí. Conta muito. Né? E faz muita diferença. Né? A escápula, o core, sim. Tudo. E faz muita diferença. Às vezes a pessoa acha que aquilo não vai mudar nada. Eu tô fazendo um exercício de costas. O que tem a ver o meu abdômen? Tem tudo a ver a postura que tá o seu abdômen. Exato. Tem tudo a ver a forma como você respira. Tem tudo a ver o que você tá pensando até naquele momento de mandar o estímulo pro músculo, da onde vem primeiro. Então, assim, numa remada, você pode ter um monte de variação numa remada. E não tô falando de variação no ângulo só do exercício, mas naquele mesmo, uma remada sentadinho ali reto. Tem um monte de jeito de fazer isso. Exato. E a pessoa não... Por isso que eu falo, procura um profissional, porque ele vai te ajudar. Em vez de sair, né? Sim. Então, vamos lá, vamos gastar, sei lá, R$800 em suplementos. Sim. Gente, não, gasta numa orientação, né? Num profissional de educação física, num nutricionista, sim. Que isso daí é a base, né? A suplementação é ali a cereja do bolo, né? E até o nome, né, de suplementar é para você colocar algo que seu organismo tá precisando de que seja suplementado, que não tá produzindo de forma natural, não seria isso? Isso, ou então... Ou tá em falta, ou sei lá. O nome já diz, é suplementar, né? Isso. Então, assim, adicionar talvez aquilo que você não consiga através da alimentação. Né? Sim. Porque hoje os suplementos que nós temos ali, que realmente fazem efeito, são muito poucos. Tá? E tem muitos vendendo, né? A indústria vende um monte de coisa, gente, que não funciona, inclusive. Eu escuto falar que tem estudo, que tem embasamento creatina e whey. Isso. Tem mais algum muito bom aí? Tem. Ó, então, quais são os suplementos que a gente fala com evidência tipo A, né? Então, o whey protein, né? Então, não necessariamente o whey protein, mas todas os suplementos derivados de algum tipo de proteína, né? Proteína do arroz, da ervilha, então da soja. Fala só, às vezes tem gente que não sabe o que é o whey, que não tem nada muito mágico, né, no whey, que a gente consegue encontrar na alimentação. Fala o que seria, assim. O whey protein, ele é um suplemento, né? Derivado ali do soro do leite, tá bom? Que ele vai complementar, né, a sua alimentação, se caso... você, pessoa, não consiga, né, ingerir a quantidade de proteínas necessárias ao longo do seu dia. Sim. Que, olha, eu vejo o whey muito mais como um fator de facilidade do que necessidade. Né? Então, a pessoa ela tem uma rotina muito, muito bagunçada ali, uma rotina muito pesada, fica ali o tempo inteiro fora de casa. Em um certo momento que existe uma necessidade de consumir e ela não consegue ali, através da alimentação, ter uma gestão, né, boa de proteínas. Eu não tomo whey todos os dias, por exemplo. Eu tomo whey, eu nem tenho whey na minha casa. Eu compro um sachê num dia que deu tudo muito errado e eu preciso comer alguma coisa com qualidade e não suprir proteína no dia. Vou lá e tomo. Mas eu não sou uma pessoa muito adepta porque eu gosto de comer. Prefiro comer do que tomar um negócio. Então... Não, e é muito melhor comer. Sem comparação. Na parte de metabolismo ali e da fisiologia em si, imagina. É muito melhor comer. Mas... Igual, por exemplo, é multivitamínico. Imagina. Não como legumes e verduras, eu posso tomar um polivitamínico? Não. Você vai comer. Né? Claro, se a pessoa não gosta de jeito nenhum, mas assim, a gente tem a suplementação para tentar minimizar esses danos. Mas, poxa, os legumes, as verduras, as frutas ali tem fitoquímicos, tem fibras, tem tudo que o polivitamínico não oferece. Nada substituir. Que a natureza produziu tem alguma coisa que substitua com tanta perfeição, né? Não. Nenhum. Não tem. Sim. Tanto é que
a nutrição em si, né, é baseada em alimentação, né? Sim. Eu tô aqui para prescrever alimentos para você, para qualquer indivíduo que seja. E não você sair do consultório com 3 folhas de manipulados, de suplementos e tudo mais, né? E a creatina? Ótimo suplemento, dica de passagem, né? Dos melhores suplementos que nós temos, né? Muito banalizado antigamente, né? Então tinha ali, não sei se você teve uma mudança, lembra. Uma reviravolta aí, Com de um certeza. preconceito com a creatina e agora um amor total. Porque essa associação da creatina antigamente era da seguinte maneira, né? A creatina ela causa pedra nos rins, né? Causa ali um dano renal, tá bom? Ô, gente, é o seguinte, a creatina hoje é o suplemento mais estudado do mundo, tá bom? Inclusive tem um grande estudioso da creatina, um dos maiores do mundo, lá da USP de São Paulo, né? Ele chama Bruno Gualano, vale a pena, tem dezenas de artigos mostrando a eficácia e a segurança da creatina, né? Por que existia muita falação de que a creatina ela podia fazer mal para os rins? Porque tem um marcador no nosso exame de sangue que chama creatinina, tá bom? E quando a gente passa a fazer ali o uso da creatina, essa creatinina sobe, mas não de maneira significativa, tá? Tá, por que sobe? Porque a creatinina ela é metabólito do metabolismo da creatina. Então é normal subir um pouquinho ali a creatinina. E exame de sangue a gente não analisa marcadores isoladamente. A gente tem que analisar todo o contexto. Como tudo. Parece que tudo que gira em torno de um ser humano, de um indivíduo, a gente não analisa separadamente. Não, porque como tudo. não tem como a gente... Sim. É. Né, tem outros marcadores que a gente vê ali na função renal, ureia, né, clearance de creatinina, né, ácido úrico. De um jeito bem básico, assim, o papel da creatina é dar mais força pro músculo ali executar melhor um exercício? Como que você falaria assim? Isso, exatamente, né? A creatina ela é mais aconselhável para exercícios físicos de alta intensidade, porém curta duração. Sim. Então, na musculação ela se enquadra muito bem. Talvez no crossfit, ali, num certo momento, ele se enquadra muito bem. Né? Exercícios de sprints também se enquadram muito bem. Mas eu acho e indico, assim, para os meus alunos, antes de entrar com uma suplementação de creatina, por exemplo, eu acho que a gente tem um indivíduo sedentário, começou a treinar agora. A gente tem muito para explorar com o corpo dele, com a alimentação ali no treino, antes de entrar com uma suplementação. Ele não precisa de mais força, ele ainda nem esgotou a força dele mesmo. Exatamente. É o que eu falei, é a cereja do bolo. Né? Então, primeiro a gente fazer toda a base, né? Então, assim, vamos fazer uma analogia aqui. Como é que você constrói uma casa? Né? Então a gente vai lá. Começa do telhado. Pois é. Mas começa com a decoração? Não. Você vai então fazendo todo o alicerce de uma casa, então você sobe as paredes, coloca o piso, as colunas ali, etc. Alimentação, treino, sono, intestino, tudo. Então o alicerce, a base, né? Então, ó, chegamos lá nos momentos finais. Decoração, então. Pô, rendimento já tá legal, já tive um resultado na composição muito boa, etc. Tem como otimizar, né? Então tem como talvez colocar uma televisão mais legal, tem como colocar um tapete mais bacana. Aí sim a gente entra com a suplementação, né? Perfeito. Principalmente na suplementação de aumento de rendimento, né? Então creatina, betalanina também tem evidência tipo A, tem a cafeína também que tem evidência tipo A, suplementos da base de nitratos, né? Então também tem evidência tipo A. Esse daí a Anvisa ainda tá meio segurando, né? Esses que aumentam a performance, né? Sim. Aí acho que seria mais a cereja do bolo. Mas, por exemplo, suplementos proteicos, né? Whey protein, proteínas da ervilha, do arroz, pode ser, assim, enquadrado em qualquer momento do dia. Existe necessidade? Só para deixar claro? Não existe necessidade. A gente pode trabalhar ali só com alimentação, né? Entre aspas, mas com alimentação e suprindo todas as necessidades ali de proteína do indivíduo e ter ótimos resultados. Perfeito. Com certeza. Excelente, Héctor. Então, temos que caminhar para o final agora. Acabou o nosso tempo. Ficaria mais uma hora aqui, tranquilamente. Mas eu vou te chamar mais vezes, vai ter sim. mais opções vai de ser conversa. Vai ser um prazer, que claro, bom. claro. Gostei bastante. Eu também, adorei. Muito obrigada. Gente, então, muito obrigada. Mais um episódio aí do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Héctor nas redes sociais. Vou deixar aqui o Instagram dele depois. Me sigam também. E é isso aí. Muito obrigada. Até a próxima.